Qual a relação entre diabetes, insulina e sono ruim? Eu sou o professor Fábio Sesquini do Viajando pela Fisiologia e neste vídeo eu vou te mostrar como é essa relação. Uma pergunta achei muito curiosa, muito bacana, né? A pergunta que eu recebi que foi assim: professor, existe alguma relação entre diabetes, insulina e dormir mal? E se existe, qual seria essa relação? O que acontece dentro da célula muscular? Então, neste vídeo eu quero mostrar para você essa relação, beleza? Então vamos lá, vamos entender primeiro o quadro negro do Viajando pela Fisiologia. Então eu desenhei aqui uma célula muscular, tá? Então aqui em branquinho é a membrana da célula muscular, aqui é a região dentro da célula muscular, que a gente chama de sarcoplasma, e aqui o círculo seria o núcleo da célula muscular, beleza? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o tecido que você mais tem no corpo humano é o tecido muscular estriado esquelético. Então se você fizer, por exemplo, uma avaliação da composição corporal de um aluno seu e dividir a composição corporal em resíduo, em peso de gordura, peso de massa muscular e peso de tecido ósseo, você vai ver que a maior quantidade em termos de composição seria o tecido muscular. Portanto, o tecido muscular é o tecido que nós mais temos no corpo humano, beleza? Essa é a primeira questão. Segunda questão é que o tecido muscular ele tem múltiplas funções no corpo humano. Uma dessas funções é que o tecido muscular, como é o tecido que você tem em maior quantidade, ele também é o tecido que mais tem condição de captar glicose do sangue, consumir glicose como fonte de energia e armazenar essa glicose na forma de glicogênio. Portanto, o tecido muscular, galera, ele é responsável por alguma coisa por volta de 70 a 80% da organização, da regularização da quantidade de glicose no sangue. Portanto, isso significa que se você perder massa muscular por qualquer razão, ou porque você teve, o aluno teve uma doença como diabetes, por exemplo, ou se é porque o aluno está envelhecendo e não está treinando, se você perder massa muscular por qualquer razão, existe uma relação de dose e resposta, com o aumento de glicose no sangue e o aumento de insulina no sangue. Por quê? Porque se eu tenho menos massa muscular, eu tenho menos músculo para captar essa glicose do sangue. Se eu tenho menos músculo para captar essa glicose do sangue, o nível de glicose no sangue vai ficar mais tempo circulando no sangue, então vai aumentar. Aumentando o nível de glicose no sangue, o pâncreas vai ter que liberar mais insulina para poder estimular esse músculo a captar mais glicose, beleza? Então vamos lá. A principal característica de pessoas que têm a doença chamada diabetes é que se essa pessoa tem diabetes tipo 1, o pâncreas não consegue fabricar insulina na quantidade ideal para regularizar a glicemia. Então muitas vezes esse tipo de paciente ele é obrigado a fazer o controle tomando insulina várias vezes por dia. Por outro lado, tem o famoso diabetes tipo 2, que é o mais comum na população, que você mais vai encontrar na sua vida profissional, que é caracterizado por um mecanismo de resistência à insulina no músculo esquelético. Então olha que interessante. Aqui nessa célula muscular nós temos todo o maquinário metabólico que vai explicar como que essa célula muscular, a partir do estímulo do hormônio insulina, vai fazer a captação da glicose no sangue. Então funciona assim: o sujeito se alimentou, comeu um macarrão. O macarrão é amido, esse amido vai passar pelo sistema digestório, vai quebrar esse amido em várias moléculas menores, que é a glicose, e vai liberar a glicose na corrente sanguínea, beleza? Quando aumenta o nível de glicose na corrente sanguínea, obviamente que esse sangue vai passar lá no pâncreas e o pâncreas ele vai perceber que tem um nível aumentado de glicose no sangue. Quando esse pâncreas perceber que tem nível de glicose aumentado no sangue, o que esse pâncreas faz? Ele libera maior quantidade de insulina. Essa insulina que está no sangue, ela vai agir na célula muscular. Tanto é verdade que na célula muscular, você tem aqui, eu coloquei na cor laranja, você tem receptores membranais exclusivos para o hormônio insulina. Então, qual que é a função do hormônio insulina nessa célula muscular? É estimular essa célula muscular
para essa célula muscular ativar um mecanismo de captação de glicose para que traga o excesso de glicose do sangue para dentro da célula muscular para controlar a glicemia. Então funciona assim. A insulina se liga ao seu receptor de membrana. Uma vez que a insulina se ligou ao receptor de membrana, essa insulina ela entra dentro da célula. Quando essa insulina entra dentro da célula, ela vai ativar várias proteínas, que é um efeito dominó. Então a insulina vai ativar essa proteína ativada ativa a proteína PI3K, a proteína PI3K ativada ativa uma proteína-chave que tem dentro da célula muscular, que é a famosa proteína chamada de AKT. A proteína AKT estimulada, o que ela faz? Ela estimula uma outra proteína chamada GLUT4, que é justamente a proteína responsável por pegar a glicose que está fora da célula muscular e trazer essa glicose para dentro da célula muscular. Então, quando a AKT estimula GLUT4, o GLUT4 migra aqui para a membrana, pega a glicose e traz a glicose para dentro, aumentando a disponibilidade de glicose dentro da célula muscular. Então, é através desse mecanismo de estimulação da insulina que você tem um músculo captando glicose do sangue, diminuindo a quantidade excessiva de glicose no sangue após as refeições, controlando a glicemia. Agora, qual que é a grande questão? Quando uma pessoa tem, por exemplo, diabetes tipo 2, ou quando essa pessoa ainda não desenvolveu a doença diabetes tipo 2, mas está naquela fase pré-diabetes, ela tem aquilo que a gente chama de resistência à insulina. E o que é resistência à insulina? Significa o seguinte: apesar do pâncreas conseguir liberar insulina em quantidade suficiente, essa insulina, ela com o tempo, ela perde a sensibilidade de estimular essas proteínas dentro do músculo para estimular GLUT4 para captar a glicose aqui para dentro. Então, como a insulina vai perdendo essa sensibilidade, a força e a velocidade com que essa insulina ativa a captação de glicose fica menor. Então, essa captação de glicose tende a ficar mais lenta. Então, por exemplo, depois do almoço, o que numa pessoa sem diabetes, sem resistência à insulina, iria demorar 1 hora e 20 para controlar a glicemia, a glicose no sangue, numa pessoa que tem diabetes pode levar 6 horas. Por quê? Porque a insulina perde a sensibilidade e todo esse maquinário de captação de glicose vai ficar efetivamente mais lento. E aí o que acontece? A quantidade de glicose no sangue fica um tempo maior aumentado. Se eu tenho mais glicose no sangue, um tempo maior aumentado, o pâncreas vai liberar mais insulina. Quanto mais insulina o pâncreas libera, mais eu vou criar esse efeito de resistência do músculo. E aí, olha o que acontece. Quando o nível alto de insulina encontra alta resistência no músculo, sabe o que acontece? Essa insulina, ao invés de sinalizar o músculo, ela começa a sinalizar a célula adiposa. E esse excesso, parte desse excesso de glicose, que deveria ser captado pelo músculo, que não está captando porque tem resistência, vai ser captado pela célula adiposa, que vai transformar essa glicose em glicerol, vai pegar esse glicerol, vai unir a ácido graxo e vai formar gordura de estoque. E aí o que acontece? A pessoa começa a engordar, começa a acumular gordura na região abdominal. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa que tem diabetes ou que está na fase pré-diabética e que apresenta essa resposta de resistência à insulina no músculo, essa insulina vai agir na célula adiposa. Essa pessoa vai engordar. Quando esta pessoa engorda, olha que interessante. Quando a pessoa engorda, a célula adiposa, ela produz proteínas inflamatórias. Entre elas, a célula adiposa produz a interleucina 6 e o TNF-alfa, beleza? Essa interleucina 6 e esse TNF-alfa que foram produzidos na célula adiposa são liberados no sangue e vão entrar dentro da célula muscular. E quando essa interleucina 6 e esse TNF-alfa entram dentro da célula muscular, o que acontece?
O excesso de interleucina 6 e TNF-alfa dentro da célula muscular bloqueiam, inibem ainda mais a ação da insulina no músculo. Então eu já tenho uma ação da insulina reduzida por ter diabetes. Aí eu engordei, então eu vou inibir mais ainda a ação da insulina no músculo por conta das proteínas inflamatórias. Só que aí olha que interessante. Essa interleucina 6 que está circulando no sangue, que foi produzida lá na célula adiposa, uma hora ela passa no cérebro. E ela inflama o cérebro. E quando inflama o cérebro, o que acontece? Você começa a dormir mal. Você começa a ter insônia, você começa a ter o sono muito leve, você começa a ter aquela sensação que você dorme a noite inteira e acorda muito cansado. E quando você tem esse mecanismo de dormir pouco, eu aumento a ação das proteínas inflamatórias na célula muscular e vou inibir mais ainda a ação da insulina. Agora, quer ver que interessante? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Um dos motivos por que você tem que aprender a prescrever o treinamento para pessoas que têm doenças crônicas, como resistência à insulina, como diabetes, como obesidade, como hipertensão, é que cada vez mais você vai encontrar pessoas na academia dizendo assim: eu quero treinar para hipertrofiar, para emagrecer, mas eu tenho diabetes. Eu quero treinar para hipertrofiar e emagrecer, mas eu tenho gordura no fígado grau 3. Eu quero treinar para emagrecer, para ganhar massa muscular, só que eu tenho diabetes e sou hipertenso. Por quê? Porque o número de brasileiros com doenças está aumentando cada vez mais e essas pessoas estão chegando para você que é personal trainer, estão chegando para você na academia. Por isso que essa é a área mais promissora da nossa profissão, aprender a prescrever treinamento para pessoas que têm doenças. Eu deixei um link na descrição do vídeo para você conhecer o meu curso chamado Masterclass Exercício e Doença Crônica, que é um curso que eu te ensino a prescrever o treinamento para as 17 doenças mais comuns na população brasileira. Esse curso eu te dou desconto, eu libero para você 7 livros digitais que serão seus para sempre e libero 6 planilhas de periodização que serão seus para sempre. Então clica no link para você conhecer, beleza? Agora olha que interessante. Por que é importante você conhecer a relação entre a insulina, diabetes e sono? Porque quando você tem a ação da insulina diminuída, você também diminui a estimulação para AKT. E quando você diminui a estimulação para AKT, você não diminui apenas a estimulação de captação de glicose. Você também diminui a estimulação da mTOR, da proteína P70AS6K e você também diminui a estimulação para a síntese proteica muscular. Quando eu tenho um AKT mais inibida, porque a insulina está com resistência no músculo, uma das funções da AKT é inibir essas duas proteínas, que são proteínas que estão ligadas ao aumento da degradação de proteínas musculares. Só que se eu tenho menos AKT sendo estimulado por insulina, o núcleo da célula muscular vai produzir mais essas proteínas. Então o que vai criar esse efeito aqui? Um músculo que capta pouca glicose e um músculo que vai ter uma maior taxa de degradação proteica e uma menor taxa de síntese proteica. Sabe o que vai acontecer com esse aluno aqui? Ele vai perder massa muscular. Vai perder massa muscular e o que era ruim vai ficar pior ainda. Por isso que musculação é essencial para quem tem diabetes. Mas não é qualquer treino que você dá na musculação. Não é qualquer exercício, não é qualquer número de séries, não é qualquer número de repetições. Existem treinos altamente específicos que você deve aplicar no diabético simplesmente para aumentar a sensibilidade da insulina no seu receptor, diminuir o efeito inflamatório muscular para poder aumentar a captação de glicose e também aumentar a taxa de síntese proteica para esse aluno ganhar massa muscular. Por isso que no curso online Masterclass Exercício e Doença Crônica tem um módulo lá que é específico sobre diabetes. Você vai aprender a prescrever o treino para quem tem diabetes tipo 1, para quem tem diabetes tipo 2 e mais 16 doenças que são as doenças mais comuns no brasileiro. Então, clica lá no link, veja lá o curso, tem desconto para você. Eu liberei 6 planilhas, liberei 7 e-books, mas vai durar pouco tempo. Então clica agora no link e já garanta a sua vaga, beleza?
Então, é dessa forma que é a relação entre diabetes, insulina e sono. Gostou desse vídeo? Deixe o like, compartilhe, coloque aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, porque pode virar um novo vídeo aqui no canal. E se você não está inscrito, faça a inscrição, ative o sininho de notificação, porque nesse canal você encontra vídeos da área da fisiologia, do exercício e do treinamento semanalmente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.